Bom, gente, fiquei uns 10 dias sem falar de política. Falei de outros temas nos meus vídeos porque eu estou meio de saco cheio da política brasileira. Então eu dei um tempo e falei sobre outros temas, o que é bom, porque a política brasileira ela é uma energia muito negativa e quando nós vivemos isso de forma muito intensa, isso acaba fazendo mal para nós, né? Claro, nós temos que encarar essa realidade, lutar contra tudo isso, mas às vezes dar um tempo para dar uma oxigenada faz bem. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a votação, né, que aprovou aí, né, a continuidade do processo de impeachment que vai para o Senado agora. No Senado será montada uma comissão. Nessa comissão, tendo 50% mais um, a Dilma é afastada, e depois tem a votação final, que será como a votação que ocorreu no Congresso ontem, onde o pessoal terá que ter 2/3 dos votos para afastar a presidente Dilma. O Senado é que é o mais complicado, porque o governo ainda tem, né? O governo da dona Dilma ainda tem uma influência maior no Senado. Só que, uma vez que ela seja afastada, o que vai acontecer? Ela vai perder contato com muitos políticos. E eu acredito também que o Lula ele seja preso nos próximos dias ou nas próximas semanas, né? E o Lula sendo retirado de cena, o que vai acontecer? Ele não vai mais poder fazer aquela articulação política. Foi o Lula que deu uma sobrevida nas últimas semanas ao governo da dona Dilma. Se o Lula de repente fosse preso, o governo da Dilma desmoronaria por completo, né? Ou este governo, entre aspas, né? Porque já não podemos mais falar de governo, porque ela está realmente na iminência de ser afastada. A comissão do impeachment que vai ser formada no Senado, que terá que ter 50% mais um para que o processo siga adiante e a Dilma seja afastada, esse 50% mais um o Senado vai conseguir, né? Tranquilamente. Então é questão de tempo agora para que a Dilma seja afastada. E de lá por diante, o próprio destino da política brasileira vai se encarregar do resto. A questão que eu coloco aqui no vídeo de hoje é a seguinte: nós agora, caindo a Dilma, é a grande preocupação que eu tenho, é que o povo acredite que está tudo bem, né? Eu vejo que nós chegamos numa encruzilhada da história brasileira e que nós temos a chance de endireitarmos esse Brasil. E para isso nós precisamos ir até as últimas consequências agora. Precisamos dar um apoio amplo à Operação Lava Jato para que ela siga adiante. Porque a minha preocupação é que o PMDB e o PSDB se juntem para tentarem impossibilitar o prosseguimento das investigações da Lava Jato, ou limitá-la de forma que alguns políticos PSDBistas e PMDBistas não sejam incriminados. Agora nós precisamos de uma justiça que não olhe partidos, que não olhe cores e que não olhe ideologias. Uma justiça que realmente julgue a classe política brasileira, para dar o exemplo, porque falta para a classe política brasileira dar o exemplo para a sociedade brasileira. E muitos políticos que estão no cenário político brasileiro, eles precisam cair ainda. Eles precisam cair para que nós, de fato, possamos moralizar a nossa vida política, que anda bastante imoral. Então vamos torcer realmente para que as investigações da Operação Lava Jato sigam adiante, que o juiz Sérgio Moro ele tenha autonomia para fazer as investigações necessárias, porque dependemos hoje, primeiramente, da atitude do juiz federal Sérgio Moro. Se não fosse o Sérgio Moro trazendo à tona todas essas informações de roubalheiras, de desvio de dinheiro, dessas corrupções, nós não estaríamos neste ponto nos dias atuais, da presidente Dilma estar na iminência de ser afastada. Temos realmente que agradecer muito ao juiz Sérgio Moro, porque ele se empenhou de uma forma como até então ninguém o fez nesse país. E os meus parabéns vão para ele. Vão também para os congressistas, né, que não fizeram nada mais, nada menos do que a sua obrigação.
com exceção dos fanáticos de esquerda, né? Destes realmente não se poderia esperar nada. E o governo da dona Dilma Rousseff realmente demonstrou toda a sua fragilidade. Um governo que não consegue nem alcançar um terço dos votos no Congresso é realmente um governo fadado ao fracasso. Em qualquer país decente, né, na Europa ou nos Estados Unidos, quando o governo não tem a maioria, ele simplesmente não prossegue. Apenas num país como o Brasil, que é um país que não tem seriedade política, que a dona Dilma Rousseff vem se arrastando há tanto tempo, mesmo sem ter apoio político, sem ter a tal da governabilidade. E é justamente por isso que o país anda desgovernado, porque quando o executivo não dispõe mais do apoio necessário no legislativo, o que acontece? Ele não tem mais como caminhar, como aprovar projetos, como dialogar, porque a longa data não ocorre mais no Brasil um diálogo entre os três poderes. O executivo ele se agigantou, ele acabou adentrando nas esferas dos outros dois poderes, só que o legislativo ele foi se recuperando e deu a resposta ontem, né? Mas não podemos parar por aí e precisamos continuar e irmos às últimas consequências para que possamos promover, enfim, uma limpeza da classe política brasileira, que é imunda, né? Muitos dos deputados que ontem estavam lá vibrando e votaram contra Dilma são deputados corruptos também e que não merecem estar ali. Então, caindo a Dilma, nós precisaremos dar início à segunda fase desse processo de limpeza do Brasil, pois não pensemos apenas na economia. A minha preocupação é essa, que as pessoas festejem, né, quando a Dilma cair, e pensarem apenas na economia. Porque não é apenas a economia brasileira que nós precisamos restaurar. Mesmo que o Michel Temer consiga dar uma mexida no cenário econômico brasileiro e as pessoas possam voltar a consumir, isso é insuficiente, porque o Brasil precisa de uma reforma ampla e geral na educação, na cultura, ou seja, em todos os meios sociais, em todos os meios culturais, o Brasil precisa promover um resgate dos valores. Se este resgate dos valores não for promovido, o que vai acontecer? A economia ela vai dar uma melhoradinha, mas virão outras crises futuras, porque nós precisamos agora arrumar as bases do Brasil, os fundamentos. E os fundamentos, eles são a moral, o respeito, a educação, a cultura, coisas que foram completamente degradadas pela esquerda nas últimas décadas para que ela pudesse chegar ao poder. E a nova classe política brasileira, ela precisa trabalhar pesado em prol disso. E quem da nossa classe política não se empenhar neste sentido, precisa realmente ser riscado da política brasileira, pois precisamos separar o joio do trigo. Enquanto que o Brasil não promover esta separação dentro da sua classe política, o Brasil não vai alcançar aquele patamar que ele merece, sem falar que a população precisa fazer a sua parte. Onde os cidadãos não atuam como fiscais da classe política, as coisas também não funcionam. Então, tomara que o povo brasileiro tenha de fato acordado e que este despertar continue, porque muitas pessoas ainda precisam acordar aqui no Brasil porque estão dormindo. E um povo dormente, infelizmente, ele acaba sendo escravizado por uma classe política incompetente, aproveitadora e que pensa apenas nos seus próprios interesses. Certo, gente? Um forte abraço, até a próxima. Valeu!